Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e estamos aqui para falar da paralisação do Campeonato Paulista e que deve se estender para outros campeonatos aqui do país, né? Vamos lembrar que não é o primeiro campeonato estadual a ser paralisado, né? O catarinense já foi paralisado por causa da falta de ambulâncias disponíveis para os estádios. Então, assim, essa situação que está acontecendo em São Paulo não é inédita, né, para essa temporada. Na verdade, já aconteceu em outros e pode se estender a outros devido ao avanço da pandemia de Covid-19. Né? No momento não foi anunciado, né? Você que está vendo o vídeo agora já deve estar ciente que o João Dória vai anunciar essa paralisação para frear o avanço da pandemia. Ontem batemos recordes de mortes e não sei talvez dizer de casos, mas os casos estão altos, né? Foram mais de 80 mil casos novos e mais de 2.300 mortes, né, que torna o Brasil o epicentro global da pandemia de Covid-19. Nos Estados Unidos as mortes estão caindo muito alto, um ritmo bem alto, ainda tem um número alto de mortes, mas é bem menor do que era um tempo atrás. Lá estão vacinando em massa e o Brasil não está fazendo isso. Se os jogadores, se as comissões técnicas e todo mundo que cuida dos transportes já tivessem vacinados, não haveria tanto problema de continuar realizando os jogos. Mas isso não aconteceu. No momento, os jogadores, todas as pessoas que fazem o trabalho de fazer o esporte acontecer, não estão vacinadas e protegidas contra a Covid-19. Com variantes, né? E com esses recordes todos, e o fato do colapso de sistemas de saúde funerários acontecendo, é inviável a continuação do futebol. Eu venho aqui para falar que eu estou defendendo a paralisação. Primeiro, assim, eu já sou uma pessoa mais radical. Eu já acho que não devia existir estadual. Para mim, estadual é um desperdício de tempo. Mas a questão é, no momento é para ter jogo de futebol? Vocês acham que é o clima correto? A primeira coisa que a gente tem que entender. Tem pessoas que falam, não, futebol tem que existir porque as pessoas vão continuar em casa, porque vai ter entretenimento para elas. Esse é um mito, primeiro porque as pessoas não ficam em casa para ver futebol, ou elas vão para o estádio, vão para um bar, se aglomerar, isso acontece. Existe uma praga, porque vira uma praga no final das contas, que é torcedor extremamente fanático, que vai lá ver o ônibus chegar no estádio, se aglomerando de um jeito, uma maneira inacreditável. É só olhar, final de campeonato, tanto paulista quanto jogos importantes, tem uma quantidade imensa de torcedores do lado de fora do estádio, é uma coisa assim, é irresponsável, e isso não dá para controlar. Se não houver jogo, eles não vão para o bar, eles não vão para estádio se aglomerar. Entende? Você pode frear o avanço da pandemia nesse sentido. Então, assim, a gente tem que entender que a situação hoje é muito crítica. A gente já voltou muito cedo, né? O futebol brasileiro voltou no momento que estava tendo muitas mortes antes. E agora está muito pior. A pandemia piorou numa situação inacreditável. Então, assim, a gente precisa tomar medidas drásticas. E essas medidas incidem no futebol. O futebol, gente, pode ter depois. A vida é só agora, entende? As pessoas têm que entender isso. O João Dória não está errado em cancelar o futebol neste momento temporariamente. Ele vai fazer o lockdown, né, mesmo que seja meia boca ali, para tentar frear o avanço, para que o sistema de saúde consiga comportar o número de pacientes que estão vindo com a Covid-19, para que haja um mínimo de mortes possíveis. E continuar o plano de vacinação. Esse, para mim, é a prioridade. Eu acho assim, os estados assim estão tendo vários problemas na hora de cuidar da pandemia. Então, assim, quanto menos casos tiver, menos mortes, melhor. Entende? E assim, tem estados que não estão tendo nem prioridade para a pandemia. Eu já vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre o estado do Rio de Janeiro querer mudar o nome do Maracanã, né, do estádio de jornalista Mário Filho, para Rei Pelé. Assim, em regime de urgência. Isso mesmo, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, mandou isso em regime de urgência para o governador sancionar ou não. É isso. Essa é a prioridade dos políticos do Rio neste momento. Então, eu acho que o João Dória está fazendo certo nisso. Eu não estou dizendo aqui que eu gosto do João Dória por causa disso. Eu não gosto de nenhum político, eu odeio todos. Então, assim, eu sou democrático nisso, eu odeio todos os políticos igualmente. Mas a questão é que tá certo tomar essa atitude, porque a vida é a primeira prioridade, não o esporte. Então, assim, estadual dá para fazer depois, nem precisa fazer, eu acho que é um torneio muito supérfluo. Então, assim, eu acho que é correto o cancelar os estaduais neste momento. Mas aí é que a gente tem que entender que a Federação Paulista não vai desistir tão cedo. Eles vão fazer recorrer tanto ao governo do estado, depois talvez ao STF, ou tentar realizar os jogos em outros estados, que a pandemia não esteja tão ruim. Eles são capazes de fazer isso para tentar ganhar dinheiro. Então, assim, a gente vai entender que isso, o fato do João Dória proibir jogos no momento em solo paulista e tudo isso, pode não significar paralisação imediata, porque eles podem tentar dar um jeito. Mas eu prefiro que seja paralisação imediata para depois voltar numa situação melhor. Então, assim,
Essa para mim é a notícia que eu tinha que dar, mas eu tinha que também defender essa decisão. Para mim é uma decisão sábia e correta, porque o Brasil está vivendo um caos. A gente está num momento assustador e era para a gente já estar saindo desse momento. Não era para estar 2.300 mil pessoas morrendo. Quer ver meu desabafo político? Eu odeio falar de política aqui, eu odeio isso, só gera briga, só gera discussão, eu acho uma coisa terrível, mas o fato é que eu tenho que dizer, em agosto foi oferecido 70 milhões de doses da Pfizer para a gente. O Bolsonaro, o presidente do país, só conversou com o presidente mundial da Pfizer em março desse ano, neste mês. Sim, foi a primeira reunião que ele teve com a Pfizer em todo esse período de pandemia, foi em março desse ano. Justamente quando São Paulo começou a vacinar. Para mim, dá a ideia de que se João Dória não tivesse corrido atrás de vacina, não teríamos vacina em solo brasileiro. Eu acho que isso é muito provável. Se o João Dória não tivesse trazido a Coronavac para o Brasil, que nem é a vacina mais eficiente, a Pfizer é mais, a Moderna é mais, a gente não teria vacinas. É esse o ponto que a gente está no Brasil. Então, assim, é inacreditável a responsabilidade das pessoas que estão lá em cima. Demorou demais para conseguir um lote de vacinas e ainda vai comprar pouco. Ofereceram 70 milhões e eles negaram em agosto do ano passado. A gente já poderia estar vacinando uma parcela significativa da população, porque o SUS é capaz de fazer isso. Se tem umas coisas que a gente pode parabenizar o SUS, que não são muitos, o SUS tem diversos problemas, é campanha de vacinação. O SUS é sempre exemplar nesse sentido e o fato é que eles têm a capacidade de vacinar, mas não têm as vacinas. A gente negou as vacinas da Pfizer, a gente não fez acordos com a Moderna, a gente não fez acordos com a Johnson & Johnson, que tem vacinas que podem ser guardadas em geladeiras comuns. Então, assim, não precisa de grandes infraestruturas. Então, assim, não fizemos acordos com vacinas e agora temos recorde de mortes. Então, vocês sabem culpar. A culpa é dele. A culpa é do Bolsonaro, gente. Desculpa se vocês gostam dele, mas para mim não tem como tirar essa culpa dele. Ele podia ter comprado as vacinas, foi oferecido a ele, era um investimento necessário do que ficar gastando milhões de reais para fazer cloroquina com remédio sem eficiência nenhuma. Ele podia ter feito diferente, não fez. Então, assim, se o futebol está paralisando agora pelo morticínio que está tendo pelo Covid-19, não culpem tanto o governador de São Paulo, porque a medida que ele está fazendo é para tentar frear as mortes, porque esporte a gente pode ter depois. Então, esse é o meu desabafo que eu queria falar também sobre essa situação. Essa situação podia ser evitável, mas já que ela está agora, temos que tomar as medidas. Para esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.